27 heartbeats. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Emily Nicole, embaixadora da Escola Jovem de Negócio, e hoje a gente tá aqui em mais um episódio. Eu queria saber, nos comentários, como que foi a semana de vocês. Deixa aí, a gente vai te responder no próximo episódio. Hoje a gente tá com um convidado super interessante, super legal, que ele é do ramo de vendas. Felipe Brito, seja muito bem-vindo. Oi, Emily, tudo bem? Obrigado. Tudo. Prazer estar aqui com vocês, a convite do Pod Jovens, da Escola Jovem de Negócio. Vi desde o começo, então é um presente para mim ver que tudo isso aqui está tão longe já e não está nem perto do que vai chegar, né? A gente que agradece. Felipe, minha primeira pergunta é como que foi seu primeiro contato com vendas? Bom, meu primeiro contato com vendas eu tinha 11 anos de idade, né? Então, como eu vim de uma família muito humilde, eu quis ajudar em casa. Na verdade, minha mãe falou, você vai pra rua, vai vender para ajudar aqui, e o que você ganhar de lá da venda dos biscoitos, que a gente vendia biscoito de polvilho, você vai ter R$1, R$1,50 para a cantina da escola, que já era magnífico, dava para comprar um azedinho e às vezes um salgadinho, né? Se eu juntasse 2, 3 dias aí. Mas foi meu primeiro contato com vendas. Daí em diante, eu senti vontade de trabalhar, eu gostei de ser remunerado. E aí eu fui trabalhar com várias outras coisas. Venda de sorvete, orquídea, roupa, telefone, porta a porta da Vivo. Tudo que é venda eu me envolvi, né? Então, o primeiro contato foi isso, vendendo biscoito para ajudar em casa. E quais foram os seus maiores desafios naquela época? Bom, o primeiro desafio foi quando eu tinha 11 anos e ter que vender, né? E eu lembro, assim, na venda de biscoito não foi tanto, mas quando eu fiz 13 anos, eu quis ganhar um pouquinho mais de dinheiro, e eu fui vender picolé, né? Um amigo meu falou, cara, tá contratando ali, vamos lá vender picolé, vai ganhar 30, 40 reais o dia. Eu falei, caraca, muita grana. E eu fiquei feliz pra caramba e fui. E o primeiro desafio foi, a gente morava numa chácara, e eu peguei assim, passando, assoviando nas ruas, vendendo picolé e trombei a turma inteira da escola. Putz, caraca, fiquei com uma vergonha, a menina que eu gostava tava lá, e a turma inteira tava lá, falei, o que eu vou fazer agora, né? Mas passei, e os maiores desafios foram aparecendo no mundo de vendas e ter que enfrentar o não, e ter que enfrentar o frio na barriga, que isso apareceu muitas das vezes no caminho. Mas desafio por desafio teve muito, viu, Emily? Não foi um só, não. Em quais tipos de mercado você trabalhou antes de entrar no mercado imobiliário? Ó, comecei com biscoito, depois eu fui para venda de sorvete, depois eu trabalhei no orquidário, então eu vendi orquídea, além de ajudar lá dentro do orquidário. Depois eu entrei numa empresa como estagiário em outra área, saí para vender roupa, fui para São Paulo, comprei roupa e bem camelô mesmo, colocava a bolsa nas costas, ia vender roupa para ter meu salário. Voltei para essa outra empresa, que hoje faz parte do Escola Jovem de Negócio, a Cobb Max, né? Fiz uma história muito bonita lá com vendas por telemarketing. Eu acho que deixei um legado bem legal lá dentro. E depois eu quis me inserir no mercado imobiliário. Teve outras coisas, mas os principais tópicos são esses. E tudo me ensinou muito. Tudo me ensinou muito. Desde a da venda do biscoito, desde a venda do sorvete, de roupa, acho que foi o principal, porque eu tinha que ir de porta em porta, oferecer carismático, fazer as pessoas comprar o produto meio que invasivo, porque não estava esperando, não é a pessoa que estava procurando comprar, né? Eu que estava procurando vender. Então teve venda de porta a porta da Vivo também, que eu tinha que bater palma até 7 horas da noite na casa das pessoas. Cara, bem legal foi essa trajetória e todos os produtos eu tive inserido. Tudo que era venda, eu dava um jeito de vender e de me destacar. E qual que é a mensagem que você acha que a venda te proporcionou? Tipo, o que ela te trouxe? Cara, eu sempre fui muito curioso, Emily, muito, muito. Desde que você tá com 16, 15 anos. Então, desde os meus 15 anos já era muito curioso, eu era incomodado, né? Então, eu vim de uma realidade muito pobre, eu falei, cara, não quero ficar aqui, vi o sofrimento da minha casa, falei, isso aqui eu não fico, aqui eu não vou ficar de jeito nenhum. Então, eu já procurava me destacar em algumas coisas para romper essas barreiras, né? E ser incomodado foi um dos principais pontos que me trouxe até aqui. E aí, quando eu me inseri no mundo de vendas, o meu desafio sempre foi estudar. Eu não sou um bom, e vou te falar, talvez você tenha certeza que você vai ser uma excelente aluna na escola, mas eu não era esse exemplo que você é, tá? Tenho certeza que você é um exemplo, eu não era. Eu era aquele cara que mais faltava do que ia, era o cara que tirava 7 sem estudar, tirava 6 sem estudar, mas ia empurrando com a barriga ali. E eu parei de estudar no segundo ano, né? Então, no ano que você tá, eu parei de estudar, larguei a escola só para trabalhar.
E aí, o que eu tive que fazer depois disso? Já não tinha instrução da escola completa. Falei, cara, eu preciso procurar por conta própria. Então, vídeo no YouTube, livro, eu comecei a ler, comecei a me relacionar com pessoas melhores e a curiosidade me levou mais longe. O que eu mais gosto, de levar em consideração, de passar de mensagem para as pessoas é seja incomodado com o que você vive hoje. Por mais bom que esteja. Por mais interessante que, cara, isso aqui tá top, mas dá para chegar mais. Dá para me desafiar mais. Então, se for para dar uma mensagem para alguém, seja incomodado ao extremo. O incômodo te leva mais longe. E como que o que te motivou a entrar no setor de imobiliária? Porque é o último produto da prateleira. Né? Então, você vê, o biscoito ele tem um custo, R$2, vamos dizer. Na época, R$1 devia ser. Picolé ele tem um custo. Venda de serviço de internet tem outro custo. E o que me motivou foi o monetário, né? Então, quando eu olhava para todos os produtos, falei, cara, vender uma casa, tem casa de 200 mil até casa de 10 milhões de reais. Então, eu quero estar vendendo esse tipo de produto. O que me motivou a entrar no mercado imobiliário foi o ganho, foi a transformação que isso poderia me causar financeiramente. Aí depois veio outras vertentes que acabou me fazendo apaixonar. Porque se fosse só isso, eu não ia me manter. Sim. Entendeu? Se eu ficasse, não, eu vou entrar no mercado imobiliário por ganho, e fosse só o ganho que me sustentasse até aqui, eu ia ter saído no primeiro ano. Você acha, foi muito difícil você estudar, ainda mais porque você disse que você não era um bom aluno, você acha que foi muito difícil ter que estudar pra... É difícil. Teve uma época que eu lia livro e eu não sou de gostar de ler. Hoje eu já tenho esse hábito, mas antes não. Então, se eu não lia nem na escola, você imagina, você lê hoje. Eu leio bem de vez em quando, mas de vez eu em leio. quando? Tá. Minha noiva, por exemplo, ela lê muito romance. Ela tem paixão e ela engole um livro em 3 dias. Eu não, eu tinha que me esforçar. Então, para ler o primeiro livro, eu demorei uns 3 meses. Um livro dessa finurinha, assim, ó. Aí depois eu fui pegando alguns livros melhores e fui lendo esses livros maiores. E aí eu fui pegando paixão, porque eu sentia... E o que faz a gente crescer de verdade, Emily, você vai ver isso na sua vida também, é sempre que a gente sente que a gente está progredindo. Que nem você fez o seu primeiro podcast. Uhum. O frio na barriga foi maior, não foi? Foi. Aí você fez o segundo. Continuou um friozão na barriga. Aí foi diminuindo um pouquinho. Pode ser que não saiu hoje. E é bom, eu sempre uso isso. É bom que o frio da barriga nunca saia. Ele sempre tem que estar aqui porque é o que desenvolve tua paixão por isso. Mas o frio na barriga foi subindo aos poucos. Então, quando a gente vê progressão, a gente vê melhora naquilo, a gente vai se apaixonando pelo processo. Hoje eu tenho certeza que você gosta muito mais de entrevistar do que no começo, né? Sim. Então você vai se apaixonando. Então, conforme eu fui aprendendo, fui vendendo mais, desde o primeiro produto que eu vendi até o último, vamos dizer, eu comecei a ler, estudar, procurar, quando eu estava no Porta a Porta da Vivo, que foi meu primeiro relacionamento com uma empresa mais full vendas, treinamento de vendas. E aí eu comecei a ler livro e eu comecei a vender mais. Eu saía para bater palma na casa das pessoas. Ao invés de eu vender uma internet por dia, eu vendia 4, 5, por uma técnica nova que eu aprendi. Então, isso foi me despertando um interesse que fez me manter a constância nisso. Entendeu? Entendi. O que você sentiu quando você vendeu seu primeiro imóvel? Eu entrei no mercado em 2022, a convite de uma pessoa que trabalhou comigo na Cobb Max, inclusive. E eu estava numa situação financeira triste, muito ruim, muito ruim. Eu tinha quebrado financeiramente porque eu também tive loja no meio desse processo. Então, tem algumas coisas que eu não vou lembrar de falar aqui, mas por mais que eu sou novo, eu vivi algumas coisas. E eu entrei no mercado imobiliário, assim, sem nada, com uma moto emprestada de uma pessoa e sobrevivendo com aquilo. E aí eu fui trabalhar no mercado imobiliário e comecei a ligar para os leads. Leads são clientes novos, a captar na OLX. Eu tive um relacionamento com uma pessoa na OLX que eu fui para filmar a casa dessa pessoa. E no dia 30, eu lembro como se fosse ontem, no dia 30 de abril. No dia 30 de abril, cortou energia em casa. Eu tava morando com a minha avó, numa situação difícil já, e a única responsabilidade que eu tinha era pagar energia. Puf, cortou energia em casa. Falei, caraca, de manhã a gente acordou sem energia, minha avó olhou pra mim, assim, com todo o amor do mundo, mas decepcionada, claro. E aquilo lá foi um start na minha vida. Eu falei, cara, e era o último dia do mês, eu falei, hoje eu preciso vender. Se eu não vender hoje, eu saio do mercado. E fazia exatamente um mês que eu estava no mercado imobiliário. Falei, se eu não vender hoje, eu saio do mercado imobiliário. Aí eu lembro que eu fui pro plantão. O plantão geralmente é onde está construindo o prédio, eles colocam um stand. E eu sabia já a informação que eu tinha que ia subir o valor do imóvel no outro mês. Eu falei, cara, eu vou usar isso de técnica. Eu fiz vídeo, comecei a ligar para todos os clientes.
E essa cliente que eu te falei, que eu peguei um rapport na LX, que eu gravei a casa dela, era uma cliente que ela falou, Felipe, eu não vou comprar esse apartamento nenhum agora, só depois que você vender minha casa. E eu não tinha vendido a casa dela. Ela tinha 2 casas para vender. Então, depois que você vender minha casa, você me liga e eu compro o imóvel com você. E nesse dia, no meio do desespero, eu vi o nome. É um rapaz italiano e a esposa dele chama Giuseppe. Não tem importância nenhuma em falar o nome dele. Aí eu mandei um áudio para ele. Eu tenho esse áudio salvo até hoje. Falei, Giuseppe, tudo bem? Ó, oportunidade, vai subir o preço amanhã. Do meu jeitinho na época, não do jeito que eu tô falando hoje. Vai subir o preço amanhã. Queria que você aproveitasse essa oportunidade porque o preço está excelente, está fácil de pagar. Aí ele me mandou um áudio de mais de 1 minuto. Falei, ixi, comprar não vai, né? Mas no áudio ele tava falando assim, ó, Felipe, eu tô com Covid. Foi na época da Covid. E eu tô em isolamento em casa. Tô muito mal, não tô bem, tô isolado, mas minha esposa vai passar aí. Ela passou e comprou no último dia. Então, minha primeira sensação foi, a hora que ela falou, tá bom, tá fechado, vou assinar o contrato. Eu fui pro banheiro chorar. Fui pro banheiro, chorei pra caramba. Falei, cara, Deu certo. tava sem nada, hoje de manhã cortou energia e agora eu consegui tirar uma venda. E era bem remunerada, era uma venda boa. Então, a sensação foi muito emocionante na primeira venda. Depois se tornou natural, mas a primeira foi marcante pra mim. O que a sua avó sentiu? O que a sua avó falou depois que você contou pra ela? Nossa, avó, eu consegui. Ah, minha família inteira, eles botam muita fé em mim, assim, né? Então, eles meio que desconfiam, falam, cara, ele fala que vai chegar muito longe, desde o começo, desde que eu tenho, sei lá, desde que eu comecei a falar, eu falo pra minha mãe, não, mãe, eu vou ser isso aqui, eu vou ser aquilo ali, eu vou conseguir chegar longe, eu vou ser rico. E não sei se ela acreditava, mas ela falava, vai, filho, você vai. Você vai quebrar a maldição da sua família, você vai conseguir quebrar barreiras e vai chegar longe. E minha avó, não lembro como que foi a relação de eu chegar, sei que ela ficou muito feliz, falei, vó, vou receber um dinheiro, vou conseguir acertar algumas coisas, mas é porque o buraco era bem mais embaixo, sabe? Então tava tão grande o caos que essa venda veio para cobrir um buraco, mas me manteve no mercado. Porque se eu não vendesse naquele dia, eu tinha prometido para mim mesmo, falei, cara, não fico mais no mercado se eu não vender. Outra coisa. E a história não teria sido tão bonita como vem sendo ultimamente. Mas eu lembro que foi muito confortante. E para ela também, de falar, graças a Deus, ele vai pagar energia. Qual que foi a principal diferença que você percebeu em vender coisas convencionais a vender imóveis? Não é que não teve diferença. Existe uma diferença. Mas quando eu entrei no mercado imobiliário, o que se usa muito mercado imobiliário não tem script. Você está vendendo um imóvel, você não está vendendo uma roupa, você não está vendendo no telefone, um plano de celular. Então, essa barreira quase que me atrapalhou, mas não me atrapalhou, porque eu sempre fui muito teimoso. Então, as pessoas falavam, Felipe, não adianta você vir com esses negócios que você era bom na Hobby Max, que você era bom em vender roupa, que você era bom de vender plano de internet, que não funciona aqui. Ser bom no telefone não vai funcionar aqui. Não tem script, cada cliente é de um jeito. E eu sempre fui muito incomodado, como eu disse pra você. Então eu falei, cara, tem que ter um script, tem que ter um caminho, tem que ter um caminho a ser seguido aí pra chegar no objetivo. Porque vendas é basicamente isso, né? Se a gente for olhar pro caminho de vendas. E eu fui teimoso nisso. Fui teimoso em seguir meu jeito, em montar um script. E foi me diferenciando no mercado. Mas tem diferença de vender os produtos. Tem um tato diferente, requer uma responsabilidade maior. Então, eu vejo muito jovem que me procura todo dia no Instagram querendo entrar no mercado imobiliário. Felipe, eu quero entrar, tu vejo que você está bem, quero também eu quero conseguir. Eu falei, cara, você pode, mas a tua responsabilidade vai ser maior. Então, você vai ter que ler mais, você vai ter que procurar saber mais. É basicamente isso. A diferença é ter que estudar muito mais do que qualquer outro produto. É porque, querendo ou não é só um produto, é um sonho de uma pessoa vender. É um sonho de uma pessoa. Às vezes o primeiro ou o segundo, mas o investimento que requer muita responsabilidade, porque se não for bem direcionado, tem-se muito a perder. Então, é algo que precisa se olhar com mais carinho. Tá? E a recompensa é muito grande também no mercado imobiliário. É o produto que mais recompensa os vendedores. Então, não tem o porquê a pessoa não se matar de trabalhar ali, não se matar de estudar para conseguir chegar naquilo que ela almeja. Antes de a gente continuar, você pode falar a sua idade para os jovens e qual conselho você daria para eles? Cara, eu tenho 25 anos, então sou muito novo, sou muito jovem. Provavelmente
público que tá vindo tem 17, 18, mas parece que eu tinha 17 ontem. Eu lembro de todas as coisas adolescentes que eu fazia. Eu fui um jovem muito, como diz os mineiros, custoso para minha mãe. E dei trabalho para ela. Eu achava que tudo era o fim do mundo. Eu sempre, cara, quando eu queria uma coisa, eu falava, eu vou conseguir chegar nessa coisa, eu vou pegar essa coisa, eu ia até me tornar insuportável. Pra minha mãe mesmo, eu queria sair, eu era o cara mais insuportável. E até o final. Paulinho, pensa no cara chato, era eu. Até o final. Não, eu vou. Eu falo que eu sou vereador desde que eu nasci por conta disso. Mas eu fui muito teimoso. Se eu for dar um conselho pro jovem, esquece venda agora, esquece mundo profissional. Pensa na família, cuidado com as atitudes que você vai tomar. Porque o jovem ele tende a tomar decisões no calor do momento que fere pessoas, né? Eu acredito que eu fui muito teimoso, já fui muito respondão. Depois eu fui melhorando isso. E hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha família. Mas cuidado com os momentos de calor. É mais fácil você chorar no quarto do que gritar com a sua família. Quais são as 5 técnicas de venda que você acredita ser essencial para um jovem bem-sucedido? Vou usar a que eu aprendi na Cobmax, que eu lembro de cor, porque era telemarketing, né? Uhum. Então tinha tudo escrito certinho, ó, essa técnica. E hoje não é diferente, nem o mercado é diferente. É uma técnica que tá em livros, não foi a empresa que revolucionou isso, tá? Já em alguns livros de vendas, que é abordagem, porque você vai abordar a pessoa, a primeira vez que eu te vi aqui, eu já te vi com um sorriso no rosto. Uhum. E tem uma frase que fala, ninguém tem a segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Sim. A primeira impressão é uma vez só, ela é única. Então, sempre que você for ver alguém pela primeira vez, abre um sorriso. Por mais trash que esteja o seu dia. Vai, abre um sorriso. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Porque é a primeira impressão. E é assim que ela vai lembrar de você durante um bom tempo. Ter que quebrar a primeira impressão ruim é muito difícil. A segunda, olhando para vendas no cenário geral, venda de roupa, venda de produtos, é a sondagem. O cara que pergunta melhor, ele tem as melhores respostas. Tendo as melhores respostas, ele vai obter melhor resultado, porque ele vai conseguir oferecer o produto para sanar a dor. Sem pergunta, ninguém vende. Ninguém vende por ser falastrão. Eu era o falastrão quando eu tinha 17 anos. Aí depois eu fui lendo, fui me desenvolvendo e fui conseguindo perguntar melhor. Aí foi onde eu consegui tirar mais vendas na onde eu estava. Então, pergunta é a segunda. Depois, tem gente que já fala fechamento, mas eu gosto de falar apresentação. Porque na apresentação você vai mostrar todo o seu produto, o que você tem para oferecer. Pô, já perguntei um monte, descobri a dor da Emily. Emily, você tá com sede agora? Um pouco. Tá com sede? Você prefere água ou refrigerante? Água. Prefere água. Então agora eu já sei que eu posso te dar água. Uhum. Entendeu? Então perguntando eu vou saber. E se eu vendo água, eu vou te oferecer água. Uhum. Se eu vender só suco ou refrigerante, eu te perguntar se você quer água ou refrigerante, Não. eu ia te perguntar, você prefere suco ou refrigerante? Sim. Então, se eu não fizer as perguntas certas, eu não vou obter as respostas corretas para oferecer meu produto. E aí eu faço uma boa apresentação. Emily, eu tenho essa água aqui, que é uma água de uma marca muito boa, uma água 100% natural, sem conservante, gelada, porque Rio Preto está muito calor, né? Sim. E eu sei que você passou calor hoje, então uma água geladinha para refrescar. Você quer essa água, Emily? Apresentei o meu produto. E aí, depois da apresentação, eu venho com o fechamento. Dou um fechamento. Você quer essa água agora, Emily? Entrando no quarto ponto, eu vou ter o fechamento. Tem gente que também já quer pular para negociação, mas não tem como você negociar algo antes de fechar alguma coisa. Sim. Tá? Então, eu vou fazer o fechamento. Emily, você quer 2 ou uma água? Pega uma para viagem também. Oi, Emily, você quer passar essa água no débito ou no crédito? Então, depois que eu fiz toda essa apresentação, eu já sei que você está com sede, eu já sei que você prefere água ao invés de refrigerante, eu fecho. Porque se eu não fechar, eu não entro no quinto ponto, que é a negociação. Tem gente que coloca a negociação no quinto. Mas se fizer um fechamento bem feito, talvez a venda vai ter só 4 passos. Uma realista e finaliza a venda. Uhum. Mas se não, você precisa, não, Felipe, não, obrigado. Mas por que você não está com sede? Cara, essa água vai matar a sua sede. E o melhor, nem te falei quanto ela custa. Ali na outra esquina, ou aqui no nosso redor, a água é vendida a 5. Eu estou vendendo ela a 3,50 para você. Mas só agora. Vou te vender a 3,50. Você prefere passar no débito ou no crédito? Aí eu volto para o fechamento. Então, depois do quinto ponto, que é a negociação, eu fico fazendo um looping. Então, eu entro abordagem, com um bom sorriso, que é a primeira vez que a pessoa está me vendo. Eu entro com a sondagem, que eu vou fazer perguntas para você, que vai te fazer levar a refletir
o quanto você precisa do meu produto. Eu faço uma boa apresentação para falar que eu tenho aquilo que você precisa. Eu fecho com você para dar a oportunidade de você falar não. E aí entra um ponto importantíssimo. O vendedor que tem medo do não, não é vendedor. Se eu tivesse parado no primeiro não da minha vida, eu já nem viraria vendedor. Talvez nem estaria aqui hoje. Então, não é só uma forma da pessoa falar, cara, não entendi o porquê eu preciso tanto. Ou alguma coisa não está me fazendo sentido nesse produto aí. Então, o não, ele é bem-vindo. Tá? O Flávio Augusto fala muito isso. O não para o vendedor é igual o sangue para o médico e a graxa para o borracheiro e para o mecânico. É normal, é tradicional. E aí fica nesse looping, eu vou identificando, a pessoa já quer o produto, ela já precisa, você sabe. Então não é invasivo você oferecer e fechar. Esses são 5 pontos. Agora, muito interessante o que você falou, e agora eu quero entrar em outra pergunta. A sua família te ajudou e te apoiou muito nessa área de vendas? Em tudo, em todo tipo de venda, elas sempre te apoiaram, sempre... Quando me apoiaram, foi pro meu bem. Quando não me apoiaram, também foi pro meu bem. Hoje eu tenho maturidade para reconhecer isso. E isso que eu quis dizer naquele momento que eu falei dos jovens. Que às vezes está no calor do momento, e o não ele é bem-vindo também porque é pro bem. Por mais que a pessoa esteja errada que está te falando não. Então, por exemplo, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu tive minha mãe que me apoiou. Filho, vai se é o que você acha que toca no seu coração. Mas eu também tive pessoas na minha família que se assustou com aquilo. Falou, cara, você precisa de um salário fixo. E meu corretor de imóveis não recebe salário fixo. Ele só recebe se vender alguma coisa. Senão, ele gasta para ir trabalhar. Então, eu tive pessoas que falaram, não, cara, não faz isso não, da minha família. Não faz isso que você vai se quebrar mais do que já está quebrado. Você vai se ferir mais do que você está ferido. Não falava com essas palavras, mas é o que eles queriam dizer. Me preocupo com você e eu não quero que você se machuque. Então, é importante você dar ouvido, sim, à sua família, porque eles querem te proteger. Mas também é importante você respeitar suas convicções. Tipo, eu acredito que eu consigo. Né? Então, não se limite por conta da família, dê ouvido a eles com muito amor e carinho. Do mesmo jeito que eu ouvi minha mãe que acreditou em mim, falou, vai que vai dar certo mesmo, você consegue, você é forte, você tem potencial para isso, eu acredito em você. Eu tive pessoas da minha família que falaram, cara, não vai, você não vai conseguir, você vai se quebrar mais do que já tá, vai se machucar mais do que tá machucado. E eu segui. Tá? E a maior parte das pessoas falava que não que sim. Basicamente era minha mãe, mais 2 no máximo pessoas falando ali para eu continuar. Tem que confiar na sua convicção, mas ouve a família também, que isso é importante pra caramba, cara. Isso é importante. E eles foram, porque se não fosse minha mãe apoiar o tanto que apoiou, tinha momentos que eu entrei no mercado imobiliário que eu não tinha dinheiro para almoço, porque eu tava pra rua. Aí eu passava, se tivesse dinheiro para combustível, passava para comer na casa dela. Senão ela falava, não, toma aqui 10, 15 reais, come salgado, se vira. Porque foi uma fase muito turbulenta, que eu não esperava passar aquilo. Né? Entendi. Além da família, você acha que ter pessoas que te apoiam, mentores e pessoas assim, você acha que é importante? É importante. Agora eu vou entrar nos pontos legais para falar também que vai servir para esse pessoal jovem. Seguinte, primeiro, você tem que pensar da seguinte forma, eu preciso me envolver numa ambiência onde todos são melhores do que eu, sem vergonha nenhuma. Eu não preciso ser o melhor da turma, eu não preciso ser o mais bonito, eu não preciso ser o que conversa melhor, eu preciso ser o piorzinho. Porque se eu for o piorzinho, eu vou melhorar. Se eu for numa turma que eu sou o melhorzinho, eu não vou melhorar, eu vou piorar. E já que eu sou contente pelo que eu sou, eu preciso melhorar, porque senão eu vou ficar pior. Então, a ambiência é o primeiro ponto. Quando eu falo de referência, eu falo de indivíduo. Quando eu falo de ambiência, eu falo de coletivo. Então, eu não vou em lugares onde estão usando droga. Eu não vou em lugares onde a bebida alcoólica sem isso não acontece o rolê. Então, eu preciso estar em lugares onde a conversa produtiva é o maior assunto da roda. Isso é um primeiro conselho que eu dou para os jovens. A ambiência é o principal ponto. Depois, você vai ter que escolher algumas referências. Dentro daquilo que você está atuando hoje, por exemplo, vamos colocar na escola. Na sua sala tem uma menina que ela é muito bem, só tira nota boa. É nela que você tem que se inspirar, não em outra pessoa. Não no barulhento do fundo. Não no bagunceiro. Da escola tem a presidente do Grêmio, que ela é a mais estudiosa, ela é inteligentíssima. Eu vou respeitar, vou admirar e vou seguir ela como referência. No mundo corporativo, no mundo profissional, eu vou escolher naquela área a pessoa que é uma referência. Cara, o resultado desse cara aqui é o melhor resultado. E tanto quando eu entrei no mercado imobiliário, eu não entrei na maior hold que é empreendimentos que eu estou hoje. Eu entrei num outro escritório, não sentia confortável na ambiência, eram pessoas maravilhosas, sou muito grato. Depois eu passei por um outro lugar, também são pessoas maravilhosas, sou muito grato a tudo que aconteceu.
E aí sim eu fui conhecer o Rodrigo através da especulação do mercado. Muita conversinha. O Rodrigo Guarnieri é quem começou o empreendimento Rio Preto hoje que eu trabalho. Ele foi, junto com o Rafael, as minhas primeiras referências. O Rafael também é um corretor que é amigo meu. E no dia que eu estava trabalhando, eu já gravava alguns vídeos, me destacava pelos vídeos que eu fazia, não pelo resultado que eu tinha, mas por como eu me portava, como eu me mostrava para o mercado. Tirava uma venda ou outra ali no primeiro ano, né? Fiquei alguns meses sem vender em 2022, mas eu não mostrava isso para ninguém. No meu Instagram era só coisa boa, só notícia boa. E aí o Rafa me indicou pro Rodrigo, o Rafa me ligou, não era amigo dele, falou, cara, não tem opção de falar não, ou vai ou racha, ele vai te ligar. E o Rodrigo me ligou, já era bem relacionado e bem falado no mercado, eu fui. Cara, desde então eles foram minhas principais referências, só me esperava neles. Ctrl+C, Ctrl+V, copiava e colava. Quando eu entrei na Cobb, eu busquei saber, eu já tinha essa consciência, preciso seguir o melhor. Cheguei na Cobb Max, eu estava em processo de treinamento, eu falei, quem são os melhores? Era o Lucas Santos e mais um menino, acho que é o Igor. Era o Igor. Eu falei, cara, eu sei que a turma nova fica aqui, eu posso sentar no meio dos dois para ouvir? Aí eu sentei no meio deles, eu tinha 18 anos. E eu ouvia ele falar, eu copiava, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, até colocar o meu jeitinho no negócio. Mas eu estava no meio dos melhores. Quando eu vim para o mercado imobiliário, eu me encontrei na Empreendimentos Rio Preto, eu já estava com o Rodrigo, Juliana, Monique, Rafael, tinha Camila. O pessoal era os melhores do mercado. E aí, como eu era o piorzinho da turma, Começou a foi questão de melhorar. tempo para eu me destacar, porque eu era o mais curioso. E aí eu comecei a perguntar. Então, eu tive o Rodrigo como minha referência, eu tive o Rafael como minha referência, que eram pessoas que eu... pessoas que eu amo de paixão. E uma outra dica que eu dou para as pessoas é não ligue de pegar uma referência que está distante da sua realidade. Porque as pessoas acham que a referência é só o que está em casa, ou é só o que está na sua escola, é só o que está no seu trabalho, ou é só o que está na sua cidade. Hoje, as minhas referências de resultado para buscar não está em São José do Rio Preto. Está fora. Eu tenho um que está em São Paulo, um que está fora do estado. Então, eu já hoje olho para referências que estão completamente fora daquilo que é a realidade para este comportamento. E aí o que vem me fazendo se destacar diante da minha cidade, porque eu não estou olhando para quem faz aqui, estou olhando para quem faz fora. Então, para um menino que quer jogar futebol, não tem importância nenhuma de copiar e seguir referência de um craque de futebol que já é reconhecido. Para o cara que está entrando em vendas, não tenha problema nenhum em pegar uma referência de uma pessoa que já é um astro naquilo. Não tem problema. Você começa a seguir referência de fora. A referência, ela é a base para onde você quer chegar. Você não vai ser exatamente aquela pessoa, mas já é um ponto. Você está aqui no ponto A, você precisa chegar no ponto B. Você já tem um Você objetivo. precisa saber o caminho. E se você não chegar nele, você chega do lado ou passa. Por isso você tem que ter uma referência muito grande. Tinha uma frase que usava lá na Cobb que falava, mira na lua que você acerta as estrelas. Tem gente que me zoa no serviço que fala que não tem sentido essa frase, mas para mim tem. Porque o meu objetivo é maior. Se eu errar, eu vou acertar alguma coisa, que é muito interessante também. É interessante esse negócio de você se inspirar, não desistir, ser uma pessoa bem curiosa, de querer aprender, não ter vergonha de ser ambicioso, porque é isso que te leva longe. E não se limitar na questão de referência. Por exemplo, agora você é apresentadora de podcast, e excelente. Você não precisa olhar só para Rio Preto. Quem que são os apresentadores de podcast de Rio Preto? Aí eu vou olhar e vou fazer comparativo, tá? Então eu preciso me diversificar. Não, olha para quem é não sei, me fala um podcast top aí de menina. É, o pod delas. Pod delas. Eu quero me comparar e eu vou moldar o meu formato em cima do pod delas, que são as melhores. Para Rio Preto você já vai sair na frente de todo mundo, você pode ter certeza. Então tua referência tem que ser muito maior do que aquilo que você já vive de realidade hoje. Eu gostei muito dessa conversa e agora a gente vai entrar em outra pergunta que é um pouco... Não é que não tem nada a ver, mas é uma pergunta que é meio distante do que a gente Não tem pergunta ruim, viu? Aí- Ia não perguntar. Você tem uma relação muito boa com o esporte, né? Que você tinha me falado que você gosta muito eu de gosto. esporte. Você se considera uma pessoa competitiva? Muito, muito. Muito, muito, muito. Acho que o meu principal ponto para ter notoriedade no mercado é a competição para mim. Quando eu entrei vou por parte, vou falando a história de cada lugar que eu passei que eu gosto de lembrar. Quando eu entrei na Vivo, eu perguntei pro supervisor quem que é o cara que mais vende, quanto que ele vende por dia. Ele vende um plano de internet por dia. Então eu falei, então eu preciso vender 2. Porque eu quero tá no pódio, sempre tive dessa.
E no esporte também sou assim, mas nem tudo eu consigo ser o melhor no esporte, não dá. Eu tenho que escolher o ramo, eu escolhi vendas. E aí eu entrei na Comimax. Na Comimax tinha um negócio muito legal, o Paulinho já deve ter visto lá, que eles têm ranking de medalhas, medalha bronze, medalha prata, medalha ouro e super meta. E são muitas pessoas lá, tinha um movimento muito legal que deve ter ainda, que eles citavam a filosofia do sucesso de Napoleão Hill, faz a gente decorar, eu sei de cor. E eles faziam um evento para premiar os melhores e dar a medalha para todas as pessoas que se alcançaram os resultados. E no primeiro evento que eu estava lá, eu estava no setor de treinamento ainda, estava todo mundo assim, comemorando e vibrando, e aí teve uma brecha para falar, eu dei um grito, que eu falei assim, não, eu vou bater super meta no meu primeiro mês. E aí eu fui descobrir que ninguém tinha feito isso ainda. Só que eu gritei isso no meio de, sei lá, 200 pessoas. E na hora eu fiquei até vermelho, porque o pessoal, legal, tal. Algumas deram risada e aplaudiram, outras, legal. E aí eu criei uma baita responsabilidade no meio de um grupo social ali. Eu falei, cara, agora eu preciso ralar. E eu entrava no serviço às 9 da manhã e saía às 11 da noite. Às 9 da manhã, às 11 da noite. Às 9 da manhã, às 11 da noite. E por incrível que pareça, eu alcancei o resultado. Mas o que eu fiz antes? Eu proclamei isso, eu gritei pra cima e foi. E depois disso eu fui no meio do evento de premiação, me reconheceram, você foi a primeira pessoa, bateu super meta, deu uma camiseta legal pra mim, que era diferente e tal. E no meio desse evento eu fui e falei assim, eu vou bater super meta todos os meses, não contente, em vez de ficar quieto, né? Eu falei, eu vou bater super meta todos os meses que eu tiver aqui. Eu vou ser o único, porque não tinha ninguém também. E foi, dito e feito. Foram 25 meses atuando como venda, eu bati 25 super metas, que era muito difícil. De 300 pessoas, 3, 4 conseguia. Então era algo diferente. Mas eu sempre falava isso antes. Eu sempre jogava. Cara, eu vou falar, não tenho medo de falar. Você teve que vender muita coisa? Eu tive que vender muita coisa. Era muita... Para bater essa tal de super meta, era muito além da curva. Para os que ficavam na prata e ouro, era inalcançável. Né? Os que estavam na super meta, era de vez em quando dar certo. E eu falei, não, cara, isso aqui precisa virar rotina. Por exemplo, no mercado imobiliário. Sou muito competitivo. Nas outras imobiliárias que eu trabalhei, não tinha competição. Em uma imobiliária, eu até tentei colocar isso. Falei para eles, cara, vamos colocar uma competição? Vocês querem? Eles não quiseram, não adotaram essa ideia. E foi o que me fez, um dos motivos que me fez sair para ir para outra, o troféu. Quando o Rodrigo me chamou, eu falei, cara, aqui tem troféu, tem competição, no final do ano tem um prêmio pro vencedor. Eu falei, cara, isso aqui é tudo que eu quero, tudo que eu sonho. Só que no mercado imobiliário até então, eu tinha ouvido sempre uma frase seguinte, corretor não vende todo mês, nem todo mês vende. Fica tranquilo, tá falando de apartamento e casa. O corretor tem que guardar dinheiro, porque se você vende esse mês, pode ser que mês que vem você não vende nada. E eu tinha muito medo, falei, cara, não pode ser assim, não é possível que eu entre num lugar que é desse jeito, não pode. Tem que ser todo mês. E aí a competição fez isso virar natural lá na empresa. Por exemplo, eu na Empreendimentos Rio Preto, graças a Deus, nunca fiquei nem um mês sem vender. E meu resultado é muito exponencial. Só que o que fez isso? A competição. Então, o primeiro mês, logo que eu entrei de tão competitivo, eu ganhei o troféu no primeiro mês de Empreendimentos. E já tinha o Rafael, que era referência, Juliana, todos que estavam ali eram referências. Segundo mês não ganhei e tal. Primeiro ano, de 12 meses, em novembro estava 5-5 eu e ele. Que os dois somos competitivos ao máximo. Estava 5-5 eu e ele. E em dezembro, eu tinha vendido muito bem. Tinha vendido bastante apartamento. No dia 28, dia 27 de dezembro, ele apertou minha mão e falou assim, parabéns, Felipe. Você ganhou, não consigo ganhar. E ele estava um VGV de 1.900.000 e tanto. Isso é o valor geral de venda. Eu falei, cara, ganhei e tal, posso comemorar, graças a Deus. Fui o corretor que mais ganhou troféu no ano. Fui descansar. Eu lá no rancho, domingo, dia 31 de dezembro, ele mandou uma venda que me passou por 30 mil. Nossa. Aquilo ali, pra mim, foi muito feliz, porque eu gosto do Rafa. Mas eu falei, caraca, eu não devia ter baixado a guarda, eu devia ter vendido mais. E eu me cobro muito com isso. E aí, em 2024, a competição começou de novo, todo vapor. Quem era príncipe virou sapo, porque começou um ano novo. Esquece tudo que passou, começou tudo de novo. E aí, fomos. Em 2024 eu consegui conquistar, mas foi na garra. Na garra e naquele cara, perdi 2023, preciso ganhar. Então, a competitividade, ela... não só para mim, mas para todos. Todas as pessoas que trabalham com o ramo de vendas, e todo mundo é vendedor, depois eu posso até falar um pouco sobre isso, todos são vendedores, o médico é vendedor, todo mundo é vendedor, tem que ter competição inserida.
se não tiver competição inserida, não vai fazer você sair do ponto A para o ponto B. Você vai ficar só no ponto A. Aí, quando tem competição, eu e o Rafael, no meio desse bolo de 2023, a gente lá não ligava mais para quanto a gente ganhava no mês. Pra quem quer ganhar o Não troféu. importa quanto, se tá ganhando X valor, 2, 5, X valor. O importante é ganhar o troféu. E aí, o que fez? O Rafael ganhava troféu com 1 milhão antes de eu chegar. Primeiro mês eu bati 2 milhões. E aí a briga ficou só. Então, já que todo mundo começou a ganhar mais. 2024 entrou uma, 2, 3 pessoas novas. Aumentou um pouquinho o nível, a briga aumentou. Então, a competição é a maior forma de uma pessoa colaborar para a empresa, competir. E, infelizmente, não tem como ensinar fome para as pessoas. Não tem como falar assim, cara, você precisa ter apetite. Isso tem que vir de brio. Ou a pessoa tem que despertar em algum momento. Mas competição eleva o nível. O Paulinho pode colocar uma competição já na Escola Jovem de Negócio que o trem vai pegar fogo. Você pode falar sobre isso, como que você tinha falado? Todo mundo é vendedor. Tudo é venda. A gente está se vendendo o tempo todo. A gente vende a nossa postura, a roupa que eu me visto. Eu já estou vendendo algo para alguém, porque a pessoa me vê, ela tira seus preconceitos. O preconceito ele já existe nos olhos de todo mundo. Que é, eu vejo o vestimento da pessoa, essa pessoa tem dinheiro, você não tem. Eu vejo o carro dessa pessoa, a pessoa tem dinheiro, você não tem. Então você está vendendo o tempo todo, vendendo sua imagem. Aí você é simpático, você está vendendo o seu sorriso, que isso vai te abrir mais portas. Se você é um cara sério, você não está vendendo, você está se bloqueando ali de abrir portas novas. O médico, ele vende o produto dele. A nossa hora vale muita grana. Um cara que ganha salário fixo, se ele pegar o valor do salário fixo, dividir por 30 dias no mês, dividir pelas horas trabalhadas, ele vai saber por quanto que ele vende a hora dele. Minha hora vale, sei lá, 50, 30, 10 reais. Entendeu? Então a gente está vendendo o tempo todo. O médico, ele vende a sua hora por um valor mais caro, porque ele é uma pessoa importante. Talvez a pessoa que trabalha como servente vende a hora por um valor mais baixo. E não quer dizer que o servente tem que ganhar mais dinheiro. Significa que ele tem que se incomodar e falar, cara, agora eu preciso vender a minha hora mais caro. Tá? Porque os produtos eles têm seus valores. E a pessoa vai se colocando em lugares para vender. Então tudo é venda. Eu vendo o tempo todo. O meu Instagram, o jeito que ele está postado, minha foto de perfil, o meu sorriso no rosto, a forma que eu falo no telefone, a forma que eu cumprimento a mão das pessoas. Tudo eu estou vendendo alguma coisa, algum colapso, algum momento para essa pessoa lembrar de mim. Entendeu? Tudo é venda. Você vende. Você está vendendo a sua hora no podcast. E vai ser recompensada por isso em breve. Como que foi o processo de adaptação no empreendimento Rio Preto? No empreendimento Rio Preto? Não, foi muito tranquilo. Porque eu cheguei lá, eu me identifiquei muito com o Rodrigo, a gente tem histórias parecidas, o Rafael, histórias parecidas. Então eu me senti em casa, não tive problema nenhum para me adaptar lá. Foi um desafio ter que ir para lá, porque onde eu estava antes tinha um relacionamento com a minha família. São pessoas que já eram mais ou menos da família ali, desde que eu sou pequeno. Então, para eu sair de um lugar familiar, para entrar num lugar novo, foi um desafio. Mas depois que eu entrei lá, aí acabou. A gente já se amava desde o primeiro dia. e tudo, a conversa se alinhava tudo no mesmo caminho. Foi muito bom. Qual que é a diferença de um consultor imobiliário de alta performance para os demais? Tá. A diferença dos corretores de imóveis, que a gente chama de consultor imobiliário, o pessoal eu coloquei broker no Instagram, só porque não cabia outro nome também, não aceita, né? É broker, o broker é corretor em inglês. Enfim, a diferença tá mesmo na fome e no apetite, na curiosidade. Eu vejo muita gente chegando e agora a Empreendimentos Rio Preto está num crescimento sensacional, está sendo só bênção na nossa vida, na vida do Rodrigo, e está tendo notoriedade por isso. E estamos contratando vários corretores novos. E eu percebo esse comportamento. Meio que eu já olho para a pessoa, eu já vejo que, claro que todo mundo tem na sua mão a responsabilidade de fazer o melhor resultado possível. Mas eu vejo quem é mais curioso. Então tem a pessoa que chega, ela está ligando no telefone e não está conseguindo marcar uma visita. Ela tem a humildade de chegar numa pessoa que é referência naquilo e falar, cara, por que você marca mais visita do que eu? Aí a gente volta lá no início da nossa conversa, no incômodo. Ela é incomodada. Ela não aceita que não vender todo mês é normal. Ela não aceita que se ela vender de 3 em 3 meses vai ser ruim para ela. Ela não aceita que ganhar menos de 20 mil por mês é pouco. Ela tem que ganhar mais porque ela quer proporcionar para a família dela. Então essa pessoa ela tem que ter noção que, cara, eu estou no mercado imobiliário, que é o maior produto da prateleira, que é onde mais é melhor remunerado ali.
eu preciso me entregar o máximo possível. Então, eu vou ler livros que falam sobre isso. Eu vou me conectar com pessoas que já estão neste nível. Vou perguntar mais. Então, a minha notoriedade no mercado hoje não vem pelo meu talento. Vem pela minha curiosidade. Porque sem as perguntas certas, não ia adiantar o teu talento. Porque eu não ia colocar em prática. Entendeu? Entendi. Então, assim, a curiosidade é o ponto X de tudo. Tudo que você for curiosa, você vai se destacar na frente de outras pessoas. Na escola, se você for curiosa, você vai se destacar na frente de outros alunos. Você considera que a curiosidade é sua maior diferença? Eu sou curioso, eu pergunto. Porque se eu vejo uma pessoa que está vendendo muito, cara, por quê? Ah, não. Se ele chega, eu também posso chegar. Só preciso saber o porquê. Aí eu vou, pergunto para pessoas que estão perto, vou chegando nessa pessoa, pergunto, faço curso para aprender só aquilo que aquela pessoa aprendeu, e aí eu vou entrar e conseguir chegar no meu objetivo, conseguir chegar no meu resultado. Outra coisa que diferencia, muito corretor é preguiçoso. Hoje, por exemplo, tem meses que eu tô com um número grande de vendas e não importa isso para mim. E tem corretor que é corretor montanha-russa. Ele vende num mês, no outro ele vai pra praia. Ele vende num mês, no outro ele viaja. Ele ganha 30 mil no mês, no outro ele vai para Londres. E não é assim que funciona. Então, para mim, é independente do meu resultado. Como a gente tem a competitividade que a gente briga pro troféu, eu posso estar com 6, 7 vendas no mês. Eu vou estar trabalhando até 7, 8 horas da noite. Porque eu prometi pro Felipe de 2017 que eu ia ter sucesso. Não é porque eu prometi só pro Rodrigo, só pro Rafael, só pra minha noiva, só pra minha mãe. Eu prometi pra mim lá atrás. Então, eu falei, cara, eu preciso fazer isso aqui e o meu sacrifício vai valer a pena. Eu não preciso viajar de 3 em 3 meses. Eu preciso de resultado. A gente tem uma frase que do grande Rodrigo Guarnieri, eu uso várias frases dele, que é onde há vendas não há problemas. Então, assim, eu sou obsessivo, obcecado pelo resultado. Se eu tô com 5, 6 vendas, eu tô ligando até 8 horas da noite, até 9 horas da noite, não tem problema. Vai dar frutos. E tem pessoas que não. Tem pessoas que chegam e tá precisando de dinheiro, tá precisando vender, tá precisando se provar no mercado e dá 6 horas da tarde e vai embora. Tem um feriado, vai pra casa descansar. Chega sábado, quer trabalhar até mais cedo. Tá bom, o feriado tem que respeitar, mas e aí? Não é você por você? Você não tem que provar pro mundo. É pra você que você tem que provar, que você precisa vencer. Não é pra ninguém. Entendi. Como que você enxerga o mercado imobiliário hoje? O mercado imobiliário é uma oportunidade. É uma oportunidade para investidores ganhar muito dinheiro. Existe muito guru de mercado falando de muitas coisas de investimento. É legal olhar para tudo isso. Eu sou do tipo de diversificar. Não se coloca todos os ovos numa cestinha só. Você tem que diversificar isso. É normal. Só que o mercado imobiliário é o mais consolidado que existe. E você vai aprender sobre isso. Porque daqui a pouco você está comprando os 10 apartamentos que eu sei. Sucesso que você vai ser, e aí você me procura. Tá? O mercado imobiliário, ele protege o patrimônio da inflação, né? Os imóveis ele protege. Se eu tenho uma casa perto do shopping plaza, um apartamento, e o Brasil passa por uma crise e depois o Brasil se recupera, essa minha casa ela não vai valer menos, ela vai valer mais. Porque casa é algo que as pessoas precisam para morar, para alugar. Ninguém quer morar na rua e ninguém gosta de morar na rua. Sim. Então, casa é algo necessário, apartamento é algo necessário. E o mercado imobiliário é uma oportunidade, por quê? Principalmente Rio Preto, que vem crescendo muito, muito, muito. É a cidade que mais cresce no Brasil. Os empreendimentos valorizam muito aqui. Eu sou muito sortudo de estar aqui, por mais que a gente está pensando em trocar futuramente, ir para outras cidades, não trocar, ir para outras cidades também. Rio Preto, em 1990, tinha 260 mil habitantes. Hoje tem 520. Muita diferença. Pelo IBGE. Mais do que dobrou. Nenhuma cidade dobra de tamanho num pequeno curto de espaço. Então eu vejo muito investidor, não só eu, Felipe, falando, eu vejo muito investidor de fora da cidade vindo investir em Rio Preto porque viu o crescimento de Rio Preto. E não só em Rio Preto, se for em outros lugares, o mercado imobiliário protege patrimônio. Você investe, a casa vale X valor, 2X valor. Então, e é um sonho. Eu estou falando de investimento que eu gosto de falar, que é algo que eu falo todos os dias com os clientes, mas não pode esquecer que a casa é o lar onde você tem suas melhores memórias. Sim. Da onde você lembra da sua avó fazendo um bolo? Da onde você lembra do seu pai, da sua mãe te dando alguma bronca? Da onde você lembra, se você tem irmão, brincando com seu irmão? Geralmente é em casa. Então, casa é lar, é sonho, onde acontecem os melhores momentos, as melhores memórias. Sim, E eu sou sortudo de vender casa, porque eu vendo isso. Vendo sonho e vendo, às vezes, um investimento que é muito forte. Entendeu? Uhum. Eu queria dar uma pausinha aqui e te perguntar o que você achou desse lugar que a gente tá. Você gostou? Muito bonito. Gostei da estrutura. Gostou? Gostei. Parabéns ao grupo Conduta Filmes. Filmes que tá aqui. Cara, sensacional. Eu fui bem recebido. Tenho
assim, eles querem que eu chute a dieta. Eu tenho salgadinho, eu tenho chocolate, eu tenho Coca-Cola, tenho pessoa, gente boa que sorri pra mim. Adorei isso aqui. Muito bom. A gente queria agradecer o nosso patrocinador oficial, a Gontuta Filmes, que é o que faz tudo isso acontecer. Graças a ele, a gente tem a oportunidade de fazer o nosso podcast. E se você gostou daqui, do lugar, do espaço, já entre em contato com eles, vai lá no Instagram deles, marca um horário. E é isso aí, vem fazer o seu podcast aqui com a gente, da Conduta. E é só sucesso. Queria te perguntar, qual que é o maior desafio de uma pessoa que quer entrar agora para o mercado imobiliário? Então, a maioria das vezes, o maior desafio é o dinheiro. Porque sempre que a gente vai trabalhar e vai entregar currículos, não sei se você já entregou o currículo ainda, mas daqui a pouco pode ser que você queira ou já entregou. Você procura saber o quanto aquela empresa paga por mês para você trabalhar para eles e fazer o ordenado. E aí, quando eu vou me evoluindo no mercado, quando eu vou me capacitando, eu começo a procurar outras empresas que me pagam mais. E o corretor de imóveis não tem dessa. Não tem dessa. O Rafael fala muito o seguinte, geralmente a imobiliária ela oferece uma máquina de café, um Wi-Fi e uma mesa para você ligar. Só isso. E uma lista telefônica para você ligar para os clientes. E é isso que geralmente o corretor ele recebe de boas-vindas. Vem trabalhar aqui, você pode ganhar de 0 a 1 milhão de reais, ou muito mais que isso, mas é você por você, brother. Não tem o que fazer. Né? Até te interrompendo. As propagandas de corretor de imóveis é assim, ganhe de 30 a 50 mil por mês. Só que a hora que chega lá, Não tem ganhar você não ganha nada. Você pode conquistar e dá para chegar mesmo, até muito mais longe que isso. Porém, é você por você. Então, acho que o maior desafio das pessoas... eu vou entrar no mercado imobiliário. Putz, mas não tem salário. Ai, meu Deus, e se eu não vender? Ai, meu Deus, e se eu não conseguir aquilo? E se eu não vender 2 meses? E se eu ficar 10 meses sem vender? O que vai acontecer comigo? Não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. E a pessoa ela já perdeu ali. Porque a gente atrai aquilo que a gente tem medo. Eu não tô culpando a pessoa, mas ela precisa mudar essa mentalidade. Se o sonho dela é trabalhar no mercado imobiliário, tem que mudar a mentalidade. Eu não vou procurar uma incorporadora que me pague salário fixo. Eu vou procurar uma ambiência boa, que são pessoas excelentes, virar amigo dessas pessoas, pegar dica com essas pessoas e vou me tacar no mercado. E aí, com certeza, eu vou ter resultados. Você acha que é isso que às vezes para o jovem que quer começar a empreender nessa área por não ter salário e ficar com medo? Sim, 99%, se não for 200% do negócio. É basicamente isso. Porque a falta do salário é uma insegurança. Tem muita gente... Tem pessoas que já nem estão mais nessa área de entrar e tem medo, porque trabalha numa incorporadora que ela garante um mínimo remunerado que é R$2.000. E R$2.000 hoje para um adulto é muito difícil de manter as coisas. O preço que anda as coisas hoje não tem como. Mas ela prefere o mínimo remunerado porque ela tem medo de sair no mercado e não vender. Só que com o mínimo remunerado ela tem um máximo, que é um teto remunerado também, porque ela é limitada. Agora a pessoa que trabalha o mercado inteiro, igual nós, da Empreendimento Rio Preto, é ilimitado o ganho. Então quanto mais eu vender, mais eu ganho, então eu vou para cima e eu posso ganhar 0 quando eu posso ganhar 100, 200 mil. Então eu vou para cima. Então não tem que ter medo. Vai quebrar e, assim, a maioria que a gente tá falando que é jovem, né? Que vai assistir o podcast. Sim. O Pod Jovem. A maioria é jovem, não tem problema em queimar ficha. Eu queimei muita ficha na minha vida, me arrisquei pra caramba, quebrei a cara, chorei de noite e não tem problema. Tem tempo pra se recuperar. Tem uma idade pra começar em vender Olha, imóveis? você sabe que é uma pergunta que nunca me fizeram e eu não sei também? Eu comecei com 22. Acredito que para tirar o Cresce, que é o documento, né, que a gente precisa, ele é o certificado, tem que ter 18 anos, eu acredito. Talvez não esteja errado, nunca pesquisei sobre isso. Mas para começar a pesquisar, por exemplo, para pesquisar assim, para começar a procurar, se interessar por essa área, não tem idade. Não tem idade. Porque o que me fez entrar no mercado imobiliário foi a remuneração, mas eu lembro de um corretor que era influencer, que ele era viralizado no TikTok, e eu via as mansões que ele gravava, eu via os carros que ele andava. Então, o que eu estava fazendo naquele momento? Buscando uma referência fora. Achei uma referência fora, gostei da referência, quero entrar no mercado. Entendeu? Entendi. Pro jovem que, assim, não tem 18 anos ainda e que, pelo que a gente imagina, não pode entrar, que conselho você daria? Ele começar a pesquisar mais, fazer cursos? Trabalhar com vendas. Vai trabalhar com vendas em algum lugar. De preferência, num telemarketing.
Porque aí tem que ligar, tem muito, Porque né? aí você vai desenvolver a sua dicção, você vai desenvolver a sua oratória, você vai ter que vender por telefone que a pessoa não tá te vendo. Então, tudo isso é importante. Vai vender, vai vender. Depois você pensa no resto. Se taca no mundo, se apaixona pelo processo de venda, porque venda é o único... Tem uma frase que fala, me aponte um vendedor que estudou tanto quanto médico, que eu te apresento um milionário. Então, essa frase é muito interessante. Tem muito vendedor que ganha muito mais que médico. E para o médico que trabalha em carteira, ele vai ganhar, trabalha para o hospital, ele vai ganhar um valor limitado. Para ele ficar muito, muito bem, milionário, ele vai ter que abrir uma empresa com clínicas, ele vai ser o quê? Vendedor. Que muita gente, ao começar, faz isso. Tipo, o erro, tô começando agora a vender e eu vou errar. Certeza é isso aqui. Ou erro Não, o muito. erro é não fazer. O erro é não fazer. O erro é não perguntar porque acha que a pergunta está errada. O erro é não ir mostrar porque acha que o produto não serve. O achar que não dá é o problema. Aí eu não vou ligar para esse cliente porque eu acho que ele não. Então tá errado, liga para todos. Entendeu? Ah, eu acho que se eu perguntar isso aqui, eles vão achar que eu sou bobinho. Não, pergunta. É melhor uma pergunta boba do que nenhuma pergunta. Tem uma frase que fala que eu fui no Método CIS, que o Rodrigo me falou por aí, eu fui, do Paulo Vieira, que é tem poder quem age. A pessoa mais inteligente do mundo, se não colocar a inteligência dela em prática, não serve para nada. A melhor ideia do mundo não serve para nada se ela não é colocada em prática. Então, o agir, o fazer, o sair da zona de conforto é o que diferencia as pessoas. Entendi. E antes de terminar esse episódio, que conselho que você daria pro Felipe que começou lá atrás? Não para, Não para? não para. Não para que vai dar certo, porque teve momentos que eu falei, cara, isso aqui não dá. Não, realmente eu vou procurar fazer alguma coisa, uma faculdade. Foi, eu acho que uma vez só também que eu pensei nisso, porque faculdade nunca passou pela minha cabeça. Uma vez só que eu quis fazer educação física. Nada a ver, só porque eu gosto de futebol e esporte, eu achei que eu ia fazer educação física. E teve momentos que eu achei que, cara, não vai dar. Daqui é meu limite, aqui é o fundo do poço. E na verdade não, nada era o fundo do poço, tudo era só reinício, retrabalho, processo necessário para calejar. Então todos os momentos difíceis que eu passei, hoje é muito útil, porque é repertório para mim. É saber que nada tá no fim, nada tá para acabar, porque eu já passei por momentos mais difíceis. Então, o momento difícil ele é uma oportunidade para as pessoas. Paulo, e como que foi ele apresentar a Escola Jovem de Negócio pra você? Ó, o Paulinho, cara, o Paulinho é fera. Não, mas eu não tô puxando o saco dele não, porque pensando no cara que é vendedor, é o Paulinho. Olha. Tinha um tal de Vox Podcast que era dele. E aí, como eu tava começando no mercado imobiliário, tava ganhando notoriedade, não sei por que eu caí na rede social dele, ele me seguiu. E ele muito esperto, cara, começava a curtir tudo. Uma vez eu abri a notificação, Vox Podcast, depois Paulo. Falei, caraca, velho, o que esse cara quer? E ele é um baita vendedor porque não ficou só nisso. Ele mandou mensagem, elogiou meu trabalho e me ligou. E não existia Escola Jovem de Negócio ainda, né, Paulo? Sim, Não existia, né? Era só uma ideia, né? E aí ele começou a falar da ideia dele. Eu falei, cara, esse maluco é lunático, mas faz sentido, pô. Esse cara é corajoso. Por quê? Tudo que ele falava pra mim, e o que eu vejo do Paulo? Uma pessoa muito usada por Deus, tá, Paulo? Você tá aqui pertinho, eu vou falar. Muito usado por Deus, porque tudo que ele falava era muito bom, tinha que ser feito, mas eu não via ganho dele ali. Eu falei, cara, e aí? Isso não é um trabalho, isso não é uma empresa. Isso é uma instituição que vai virar alguma coisa se der muito certo. Mas tem que dar muito certo para dar certo, entendeu? Não é tem que dar certo, tem que dar muito certo para dar certo. E eu apoiei, falei, cara, faz muito sentido, top, beleza, o que você precisar, conta comigo. E aí eu achei isso, esse cara não vai voltar não, não é possível que vai dar certo. Mas tá bom, falei que ia dar certo. E ele me chamou de novo, falou, Felipe, já consegui isso aqui, tá dando certo isso aqui. Eu falei, caraca, tá indo mesmo. Eu falei, então vai, Paulo, você já me falou que vai dar certo, eu já falei que eu dei minha palavra, eu não vou voltar. Não vou mijar pra trás agora eu vou com você. Aí eu fui, ajudei, começou, eu falei, cara, que top. E aí ele começou a movimentar algumas coisas, se conectou com a Comimax, que eu acho que aí me conectou mais ainda com ele, porque eu fui lá em algumas reuniões que teve, foi reunião, né? Foi com umas palestras que teve lá, né? Apresentação. Fui uma ou duas escolas com ele também, que ele reunia a turma, eu achava muito bonito. Porque o que eu via nos jovens
eu me enxergava ali. Eu via meninos de 15 anos, que talvez estavam um pouco perdido ainda. Eu via meninos de 16 anos correndo risco de tomar uma vida totalmente errada, totalmente contramão, que eu já tive oportunidades na vida assim também. Porque eu cresci de baixo, e quando você cresce de baixo, existe mais oportunidade de você fazer coisa ruim do que fazer coisa boa. E o que o Paulo fez, cara? Por isso que eu falo que ele foi muito usado por Deus nisso. Ele pegou essas pessoas e começou a colocar oportunidades boas na vida dessas pessoas. E, cara, não tem como Deus não recompensar uma pessoa dessa. Porque na vida tem uma lei, by Rodrigo Guarnieri também, mas é bíblico isso, né? Por que a cruz é assim? Não faço a mínima ideia. Porque é crescer e contribuir. A partir do momento que ele começou a contribuir, Deus começou a jorrar na vida dele e ele vai começar a crescer cada vez mais, já começou. Então, assim, eu admiro muito a Escola Jovem de Negócio, eu tive o relacionamento no começo, apresentei ele pro Rodrigo Guarnieri, onde começou um bom relacionamento, que eu acho que até hoje tá firme aí. E o mercado imobiliário também conheceu o Gilson, que é uma pessoa sensacional, e vai tomando, vai se conectando com pessoas, e cara, é lindo, é lindo. Sabe por quê, Emily? Uma coisa que eu vou te falar agora não é só pros jovens que estão ali. Todos nós somos instrumentos que vamos ser usados na vida de pessoas. Então, tudo que vem na sua vida vai ser para bem não só seu, para bem de quem está em volta e das pessoas novas que vão chegar na sua vida. Então, quando a gente treina para ficar melhor, quando a gente treina para ficar mais rico, quando a gente trabalha para ficar mais rico, para prosperar na vida, não é para Emily e nem para Felipe. É para pessoas que estão chegando. Então, tudo tem propósitos maiores. E a vida do Paulo é exemplo disso. O que ele fez e as coisas que começaram a acontecer, talvez nem impactou o que Deus queira que impacte ainda. Talvez tá para chegar, e eu tenho certeza que tá para chegar ainda. O que tá enorme, tá gigante, né, Paulo? Para quem saiu do zero, tá, cara, sensacional, tá de parabéns, mas tem muita coisa para alcançar ainda. É muito maior os planos de Deus para a vida desse negócio, desse pod jovem, da Escola Jovem de Negócio e todas as vertentes que vocês vêm abraçando aí. Então eu gosto de falar sobre isso porque depois que eu tive noção disso, e eu acho uma coisa que, não sei se você sabe, Paulinho, sabe como que faz uma oração ou não? Sim. Sabe? Muita gente fala que é pedir, né? Agradecer. E na Bíblia tem uma parte que está escrita que fala o seguinte: vocês pedem, mas vocês pedem mal. Eu não sou cara da Bíblia, mas eu sei de muita coisa que está ali porque eu cresci num berço evangélico. E vocês pedem porque vocês pedem mal. E a partir do momento que as pessoas aprenderem a pedir na vida delas, as coisas vão começar a transbordar. Por exemplo, você não vai pedir um carro para Deus. Você vai pedir coisas que você vai agregar quando você receber um carro. Deus me usa como seu instrumento para motivar pessoas, para inspirar pessoas, para que as pessoas façam os melhores investimentos e tenham muito resultado através disso, para que as pessoas realizem o sonho da moradia, no produto que você... Cara, pede certo. Se você pedir certo, Deus vai te dar. Né? E isso é muito bonito. Não sei se você já pede esse hoje, Paulinho, mas eu tenho certeza, porque você já começou um movimento que é isso. É o poder mais divino que existe, que é agregar primeiro para depois receber. Então, se usar como instrumento, é um ponto... Olha eu me afastando do microfone. É um ponto-chave. Não por interesse, mas porque você é isso. Você é um instrumento para transformar, para transbordar. Deus, que toda bênção que vem até mim seja para transbordo. Pede isso, Emily, que você vai ver que as coisas pau, já tá lindo na sua vida. Você é uma apresentadora incrível, mas vai só melhorar. Entendeu? Como que as pessoas podem acompanhar a sua rotina? Eu posto no Instagram, sou meio blogueirinho, gosto de postar as coisas, deveria ser mais, né? Porque é uma forma de transmitir. Né? Às vezes, por você não abrir a câmera do seu celular, muitas pessoas morrem, e isso é verdade. Uma frase que você não fala motivacional, você tem pessoas que seguem e tá prestes a desistir da vida, que basta uma palavrinha sua, um post seu para dar certo. O meu Instagram é Felipe Brito Broker, todo mundo pode seguir lá. Eu acredito que hoje o meu movimento maior é no Instagram, praticamente o movimento tudo lá. E tem a Empreendimentos Rio Preto, que é o Instagram que movimenta o dia a dia da empresa, que é sensacional, só povo doido, mas muito competente. Tem o YouTube da Empreendimentos Rio Preto, tem o TikTok, tudo na bio do Instagram da Empreendimentos Rio Preto. É legal clicar e acompanhar para todo mundo que gosta de vendas e quer se envolver no mercado imobiliário. Hoje é a maior referência do mercado de Rio Preto. Então, se um dia você quer almejar algo, começa a olhar para Empreendimentos Rio Preto. Se algum jovem tiver alguma dúvida ou quiser aprender mais, ele pode me mandar mensagem. Pode me mandar mensagem. Não sou nenhuma estrela. E mesmo se eu fosse, eu acho que assim, do mesmo jeito que eu já precisei, essas pessoas vão precisar. E o pouco que eu tenho, eu quero oferecer, eu quero ajudar.
Então é isso, Felipe. Muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito grata. Esse papo foi muito legal. Obrigado. E eu também quero agradecer a Conduta Filmes para fazer tudo isso acontecer, né? Toda essa produção e tudo mais. Muito obrigada. Juntos podemos criar o impossível. Segue nós aí.